Olá a todos, bem-vindos ao nosso webinar. A gente vai tratar nesse webinar a questão das metodologias ativas. Vamos dar um ênfase maior à questão da gamificação, chegando no nosso ponto principal, que é o RPG na escola. Isso é, a utilização do RPG em sala de aula. Bom, mas antes de dizer tudo, essas questões, a gente tem que falar primeiramente da educação, porque a gente vai usar esse RPG no ensino, na educação. Existem modelos que eu gostaria de explicar aqui um pouquinho para vocês, juntamente com a minha fala aqui. Vou botar uma breve descrição do que se trata esses modelos. A gente tem a educação 1.0, que é aquela educação mais tradicional, vocês vão acompanhar aí uma breve descrição, que é a educação mais clássica, vamos dizer assim. Posteriormente a gente tem a educação 2.0, nesse momento a gente começa a integrar tecnologias, lembrando que tecnologias é tudo aquilo que facilita a vida do ser humano, não quer dizer que tecnologia esteja extremamente ligada a questões digitais, mas já começa a integrar nessa educação 2.0. Já a educação 3.0 é aquela educação que já fica mais centrada no aluno, mas busca mais a preocupação maior com o aprendizado do aluno. Então, que já vem nessa vertente da 3.0, vocês estão acompanhando aí uma breve descrição, até a questão da flexibilidade do currículo, vocês podem ver nessa educação 3.0. Já na educação 4.0, essa aí já começa com a questão das IA, inteligência artificial. Eu já fiz vídeos anteriores, vou deixar um card aí, mas falando sobre o ChatGPT, agora a gente tem o Midjourney, que faz questões de imagens, tudo através de inteligência artificial, e como isso impacta, digamos assim, na educação, e como professores, de uma forma geral, podem utilizar esses recursos, porque o aluno já vem utilizando esse mecanismo aí. Agora, como é que a gente pode ter um melhor proveito, de uma forma positiva disso aí? A educação 4.0 já traz esse aspecto. E a gente tem a educação 5.0, essa educação aí que é o que eu pretendo, digamos assim, conversar melhor com vocês aqui. Mas, em resumo, eu vou botar assim, a gente já está usando aquela questão das metodologias ativas em sala de aula. E quando a gente fala em metodologias ativas, mais no final do vídeo aqui eu vou colocar algumas referências de livros, mas o que é metodologias ativas, a gente tem algumas já conhecidas, que tem aprendizagem significativa, de Ausubel, então é uma metodologia ativa. Ela trabalha muito essa questão aí que para aprender tem que ter um significado. Eu também sou muito naquilo, para a gente aprender alguma coisa a gente tem que vincular as emoções, aí que o RPG vai entrar muito nessa questão. Outra metodologia ativa também que eu gosto muito, a gente tem diversas, temos a extração por rotação, mas a questão da sala de aula invertida, eu gosto muito dessa metodologia, eu utilizei muitas vezes ela. E a gente também tem o que eu quero chegar aqui, a gamificação. Isto é, usar elementos de jogos, de uma forma geral, a gente pega elementos de jogos e transforma nessa questão mais pedagógica, não é somente jogar, é jogar e aprender. E às vezes a gente, quando fala em gamificação, a gente associa muito direto a questões digitais, mas vocês vão ver no decorrer aqui, o que eu quero falar com vocês, na verdade, é o uso da questão mais simplificada em sala de aula, papel e caneta, é um jogo mais vinculado também à questão do tabuleiro. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente deu uma lembrada aí sobre os modelos ou versões de educação, e a questão da gamificação, pessoal, até trouxe aqui umas perguntas que surgem, pessoal, eu vou anotando aqui. Afinal, o que é e como aplicar a gamificação? Esse combo de pergunta aí que é. Bom, na educação 5.0, que a gente está falando aí, ela já se torna, a gamificação já se torna uma ferramenta metodológica nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, uma coisa que a gente
gosto de falar bastante é a questão da aula fluir, né? Quando ela flui, estado de flow, né? Quando essa aula flui, que é um elemento principal, digamos assim, fundamental da aprendizagem, né? Essa fluidez que, utilizando essas metodologias, vai ocasionar, né, na sala de aula ali. Eu tenho que trabalhar, comentar com vocês, um jogo precisa ter regras, né? Porque sem regras fica sem, digamos, sem lógica um jogo. Então, assim, uma experiência gamificada depende de 3 elementos aqui. Eu elenquei aqui a dinâmica, que envolve as próprias regras, a narrativa, a progressão desse jogo, a mecânica, que acompanha, né, que a gente está falando de desafios, aí que entra, né, na mecânica que entra também o conteúdo a ser trabalhado, né? Os componentes, aí no caso, assim como a gente está falando do RPG, entra a questão dos tabuleiros, né, os dados, né, aquelas estruturas que, né, concretizam a dinâmica, né, digamos, o item principal ali, a dinâmica e a mecânica, são finalizados com a própria, né, o uso dos componentes. Bom, gamificação e atenção, né, pessoal? A gente vê que a gurizada hoje em dia, de uma forma geral, assim, é muito rápido a questão deles, assim, até mesmo, por exemplo, esse vídeo agora, nesse exato momento, já não estaria atendendo, né, a velocidade de aprendizagem dos alunos, até porque um vídeo muito longo eles passam, porque hoje em dia a gente vê vídeos curtos, né, e eles vão passando o dedo lá, então funciona dessa maneira. Mas aqui no caso, assim, ó, é preocupante até de uma forma geral, porque a gente tem que ter uma noção que o nosso cérebro ele está programado para aprender uma coisa de cada vez. Sei que tem pessoas que escutam música enquanto trabalham, eu mesmo faço isso. Também uma coisa perigosa, né, o uso do celular em direção, né? Então essas questões assim, o cérebro ele está programado a uma coisa de cada vez, né? Nós só conseguimos, né, prestar real atenção em algo se a gente, né, uma coisa de cada vez. O método e foco nosso tem que ser uma coisa de cada vez. E é difícil hoje em dia, às vezes, né, por causa, né, dessa dimensão grande de estímulos, né, que a gente tem. Então, na verdade, assim, ó, quando eu comecei a utilizar a questão do RPG em sala de aula, busquei toda a informação necessária para a gamificação, quais são os elementos necessários e como eu ia ajustar isso para o ambiente de sala de aula. Porque a gente tem, né, turmas, né, eu vou deixar uma palestra que eu usei e mostrei, aqui eu vou deixar rodando junto aí algumas estruturas em sala de aula que eu fiz para atender 20 alunos, 35 alunos, 45 alunos, que é a nossa realidade em sala de aula. Como é que eu vou jogar, né, e aprender o número de alunos? Como é que eu vou organizar isso aí? Que é a dúvida do pessoal, é como implementar. Outra questão que sempre o pessoal me fala, as fichas de RPG, porque o RPG, classicamente, né, vamos dizer assim, ó, o jogo em si, né, tá fechando 50 anos aí, o Dungeons Dragon quando foi criado. Tem uma série animada que também impulsionou muito a curiosidade do pessoal ver, né, a questão do próprio jogo do RPG, que é a Caverna do Dragão, que também está fechando 40 anos. Houve séries recentes assim que buscou atenção, facilitou muito, digamos, eu apresentar o RPG para os alunos. Foi séries que eu vou dizer, Big Bang Theory, né, Sheldon, os amigos dele aparecem jogando RPG. O jovem Sheldon também aparece, né, muito jogo do RPG. E Stranger Things aí foi o que mais impulsionou, digamos assim, né? Depois os alunos, né, começaram a usar a camisetinha lá do Clube Hellfire lá, então entender melhor e conhecer, né? Porque daí ficou aquele dado clássico D20 lá como uma marca registrada, eles começaram a buscar essa informação. Então ficou fácil mostrar para eles, não, isso aqui que é um jogo de RPG. Mas assim, ó, assustava muito os alunos ao olhar uma ficha, aqui eu tô com, essa é uma ficha do D&D, e no nosso ambiente de sala de aula é impossível a gente trabalhar, digamos assim, uma ficha tão elaborada assim, então eu precisava dar essa experiência para os alunos, mas de uma forma mais simplificada, né? Então o que acontece, né? Criei, né, uma ficha mais
simples, né? Digamos assim, vai explorar a questão, a gente usa muito a raça, né, e classe do personagem, que a gente estava falando mais em raça, porque os alunos estavam interessados em saber sobre elfos, gnomos, anões, né, os próprios humanos, são raças dentro de classes, né, que são, digamos assim, profissões, né, tu é guerreiro, né, tu é um druida, outras situações ali. Mas eu simplifiquei essa ficha de forma a tu ter, né, habilidade, energia, sorte, que tu tenha a experiência do RPG uma forma simplificada, até porque eu comento muito isso aí, uma metodologia conhecida chamada One Shot. Lembrando, pessoal, que o uso do RPG em sala de aula não é recente nem nada. Ele já deve ter aqui, ó, pelo menos uns 30 anos e já vem se usando isso em sala de aula, né? Então, o que acontece assim, ó, essa metodologia ela tem início, meio e fim. Então, eu adaptei a questão para trabalhar em 60 minutos de aula. Posteriormente, a questão do RPG, ele agrega outros componentes, né? Outras áreas e seus componentes. O carro-chefe, quando eu iniciei usando o RPG em sala de aula, foi um período que antecedeu um pouquinho o período de pandemia ali, 2018, 2019, 2020, quando estourou a pandemia, a gente tentei articular uma questão mais no online. No retorno, né, a gente retomou a questão com um tabuleiro, né, em sala de aula mesmo, de forma presencial, mas o pano de fundo, a criação toda do meu RPG foi baseado na viagem de Charles Darwin. Então ele tratava, né, vai aparecer o tabuleiro original aí, a viagem toda do Charles Darwin. Claro que não era só biologia, não era só questões que envolviam evolução, biodiversidade que eu estava tratando. Estava trabalhando geografia, porque tinha todo um contexto ali, né, das coordenadas geográficas para se deslocar naquele mapa, questões geográficas da região e históricas, coisas históricas que aconteciam. Então a gente tinha aquela questão fantasia com fatos reais sendo utilizados ali. Então, questões climáticas, né? Posteriormente, o jogo ele vai criando proporções ou aventuras mais específicas, porque a gente entrou no Oceano Pacífico, apresentei para os alunos o que era o ponto Nemo, essa região no Pacífico ali, que é a região, digamos assim, mais distante de qualquer civilização humana, né? Os humanos mais próximos que passam ali é por cima, que é o pessoal da Estação Espacial, né, Internacional. Então, e as questões ambientais que envolvem, mesmo sendo uma região extremamente isolada, né, o ponto Nemo ali, essa região aí já está sendo impactada por questões de resíduos sólidos, principalmente de plásticos no oceano. Dentro do Oceano Pacífico também, aquelas questões que estão impactando muito o nosso clima, o fenômeno El Niño, Laninha, né, eles são representados, são informados, né, nas aventuras. Toda aquela região do Círculo de Fogo, né, do Pacífico, né, também as correntes marinhas ali que acabam formando, digamos, uma grande ilha que a gente tem de plástico no Pacífico. Essas questões são abordadas, a Fossas Marianas, região mais profunda dos oceanos. Então a gente vai trazendo todas essas informações reais num jogo. E é o momento que eles vão jogando, pessoal, eles vão, digamos assim, se envolvendo, porque eles acabam fazendo seus personagens, desenvolvendo seus personagens, né? E essa emoção de jogar e aprender ao mesmo tempo se torna muito mais significativa. Então, o RPG na sala de aula deixou, digamos, a aula mais flow, mais fluida e com resultados, porque como o jogo passa por informações extremamente necessárias, vai trabalhar outros aspectos, né? Os dados ali são figuras geométricas, a gente acabou utilizando isso aí em matemática. Os dados também vinculam também a questões de filosofia, como os sólidos de Platão. Então, todos esses aspectos de outros componentes, de outras áreas, né, foram se agregando à ciência da natureza ali, principalmente a biologia, e fomos transformando essa aventura em algo mais interessante para os alunos. Eles aprenderam muita biologia, muita história, muita geografia, matemática, até porque o jogo exige um pouco no raciocínio mais rápido de matemática, por causa de pontuação e tudo. Lembrando, carro-chefe, por que usar o RPG em sala de aula? Porque a gente está muito vinculado àquela questão assim, ó,
Imagina uma sala de aula com 30, 40 alunos, tu não vai fazer uma competição, né? Jovem, né? Vai acabar um desentendimento ali. O objetivo foi fazer algo colaborativo, isto é, né, os alunos têm que colaborar. E as aventuras que eu desenvolvi em sala de aula envolvem todos os alunos, né, numa aventura dentro de um barco, no caso lá do HMS Beagle, né, que é o barco onde Charles Darwin fez toda a viagem ali. Então, aquela sensação, estamos no barco, significa que estamos todos juntos. E para a gente chegar a um resultado, a gente tem que colaborar, porque assim, ó, o RPG ele é colaborativo, não competitivo. Essa é a grande jogada de utilizar em sala de aula, porque os alunos vão colaborar entre si. Vai ter habilidades e competência? Sim, né? Todas as habilidades da BNCC são descritas em várias etapas dos jogos, né, desenvolvendo dentro do RPG, e as competências também, até mesmo a questão de colaboração entre eles, interpessoal, principalmente que depois da pandemia, essa questão do contato novamente, né, pessoalmente ali, a gente precisou trabalhar muito isso aí. E o RPG facilitou muito isso em sala de aula, sabe? Então, é algo bacana. A ideia aqui é explorar mais a gamificação, né? Usar esses elementos de jogos, né, em sala de aula. E, né, pensei muito na questão do RPG porque é bacana, é imaginação, porque a gente acaba trabalhando até com outros componentes e disciplinas como artes, né, porque a criação do personagem tem uma aventura que eu estou desenvolvendo agora, vocês vão acompanhar a imagem aí, que ela se passa totalmente no arquipélago de Galápagos, está envolvendo a questão da seleção natural de Charles Darwin, sim, mas essa região, né, que a gente vê muito a questão dos piratas na região do Caribe, no Atlântico, mas também os piratas chegaram a essa região ali de Galápagos, e a gente pensei assim, vou fazer uma aventura que os alunos gostem, identificam um personagem, gostam dos personagens que são os piratas, né? Então aquela diferença, o que é um pirata, o que é um corsário, informações que eles foram atrás, né? Descobriram a questão do tapa-olho, né? Que às vezes não significa que o tapa-olho, o pirata não tem um olho. Na verdade, muitas vezes, como nos barcos lá, e a gente usava, né, os piratas usam a luneta ali para avistar, então eles estavam às vezes uma região muito iluminada, né, fora no barco ali, entravam, né, em outras partes dentro do barco mais escuras. Então nesse momento que eles entraram na região mais escura para poder enxergar ali, eles levantavam o tapa-olho, porque aquele olho já estava adaptado para a questão escura, e eles podiam fazer as coisas dele e depois sair para a claridade lá tranquilamente. Então, né, tem essas, digamos assim, curiosidades sobre os piratas de uma forma geral. E a gente trata toda essa aventura, a gente cria toda essa aventura em Galápagos, lá. Tem uma busca de um tesouro, mas eles vão conhecer através de geografia algumas questões que acontecem, as ilhas que formam esse arquipélago, umas curiosidades desse arquipélago são trabalhados num jogo que você aprende. E a gente está falando também, né, em questões de avaliação também, né, é uma forma de avaliar, né, a gente está fugindo muito daquela questão prova-teste, de uma forma mais clássica, assim, e avaliando de outras maneiras. Então, tem várias habilidades e competências dos alunos que você pode avaliar durante o jogo, principalmente assim, no RPG a gente tem a figura do mestre, aquele que narra a história, que conduz a história junto com, que conduz todos os jogadores durante a própria aventura. E no decorrer do tempo, assim, na organização, muitos alunos acabaram se tornando mestres, facilitando, fazendo as narrativas. Isso melhorou muito a comunicação, porque é aquela questão de quem fala e quem ouve, eles começaram a se preocupar, se realmente a pessoa está entendendo aquilo que estão falando. Essas habilidades, essas competências de comunicação, foram trabalhadas, melhoraram muito essa questão com os alunos. Então, são várias situações que a gente joga aprendendo e desenvolvendo tanto habilidades como competências. Voltando à questão de livros, vamos pensar primeiramente em metodologias ativas. Eu sei que alguns professores têm acesso à questão da árvore de leitura ali. Vou botar aqui, vocês estão acompanhando alguns livros disponíveis lá online que vocês podem acessar sobre metodologias ativas.
É muito bacana isso aí, essa questão aí envolvendo metodologias ativas. E também, agora aquela questão assim, livros envolvendo gamificação. Todos eles você pode ter acesso, digamos, usando, né, a questão da árvore de leitura. Outra sugestão muito bacana que traz um histórico sobre o RPG, né, e o uso do RPG de uma forma, né, escolar, em sala de aula, na escola, é um livro chamado Desafios Educacionais Criativos, do professor Mário Pull, grande Mário Pull, tive o privilégio de ser colega dele em 2 ocasiões diferentes, trabalhar com essa mente muito criativa também aqui. Então, esses desafios educacionais criativos, um livro muito bacana. Um abração para o Mário Pull. Fica aí a dica, que traz todo esse contexto. Explica para vocês de uma forma geral, quem está chegando a primeira vez no RPG, né? Para quem já tem uma certa vivência, é extremamente, né, interessante. Mas assim, ó, pessoal, o objetivo aqui, né, dessa conversa, digamos assim, rápida aí, é explorar com vocês mais esses aspectos aqui que envolvem, né, a gamificação no processo de ensino-aprendizagem. A gente já vê isso sendo citado na própria BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Outra situação que eu não poderia não deixar, né, de informar, a questão daquela pirâmide Glasser lá, que a gente tem, como a gente absorve informação, a gente pode ver que no jogo de RPG, né, com essa característica pedagógica, a gente consegue aquele item ali, tu vai obter mais de 95% de chance, digamos, de absorver, aprender algo, né? A mensagem principal é que a aprendizagem se torna mais eficaz a partir de conexões pessoais, vamos dizer assim. E a gente fala muito em ser parceiro do aluno, hoje em dia, nessa questão de aprendizagem, no parceiro no sentido assim, que a gente está muito mais ligado ao que o aluno está aprendendo, né? A gente tem que ser parceiro nas dificuldades, né? Isso significa assim, ó, ficar atento à maneira que os alunos aprendem, tá? E preocupando-se com a forma de corrigir e lidar com esse erro, né? Então, a gente tem mais essa parceria, né, na aprendizagem dos alunos. As escolas também, ultimamente, usam, não vamos usar o termo recuperação, mas tem aquelas recuperações continuadas, mas vamos ver, são aprendizagens continuadas. A gente pode sempre recuperar algum aprendizado que ficou para trás, que precisa ser reforçado durante o ano letivo, né, fugindo daquela imagem de final de ano lá, da recuperação terapêutica. Então, fica a dica aí, vamos usar a gamificação, né, em sala de aula, vamos, né, é bacana, é uma metodologia show, dá para utilizar em outro sistema aqui. Eu estou falando do papel, caneta, lápis, borracha, algo bem simples, mas a gente pode também pensar em algo mais tecnológico, o uso de certos recursos. Não deixou de ser gamificação. Eu mesmo usei muito, tinha o Kahoot, The Wall também, que era via internet ali, que a gente podia fazer jogos online, e também são formas de aprendizado. Bom, pessoal, a ideia é passar para vocês assim, ó, de uma forma geral, o que é, né, gamificação de uma forma geral, ou que são metodologias ativas. Aqui eu não especifiquei muitos, mas a gente tem várias aí, vou deixar elencada, vai aparecer uma descrição aí, outras formas de metodologias ativas, o pessoal pode ir atrás. Sobre o RPG em sala de aula, tem uma sequência de vídeo meu que mostram desde a questão da montagem de cenários. Aí entra uma questão importante, porque como professor de biologia, fala muito da questão da reciclagem, e às vezes os alunos confundem isso, e foi através do jogo do RPG que eu consegui trabalhar alguns aspectos mais vinculados a questões assim que envolvam não só o entendimento sobre reciclagem, porque assim, ó, reaproveitamento e reciclagem são coisas diferentes, e a gente fez muito reaproveitamento de materiais para montar os cenários e até mesmo estruturas, né, do jogo do RPG. Então a gente usou toda a questão do reaproveitamento de materiais para, né, fazer, né, no jogo do RPG. Vocês estão vendo algumas imagens aí. Então a gente produziu, digamos, cenários como castelo,
torre de dados, né? Tudo usando, né, o próprio escudo do mestre, tudo usando reaproveitamento de materiais, né? E até isso aí é para a gente usar em sala de aula e explicar para eles que reciclagem é outro processo, na verdade. O material pode ser reciclado quando tu pega aquela matéria-prima e disponibiliza ela para a produção de outros materiais. E no caso, no RPG, a gente fez reaproveitamento. Pegamos certos materiais ali, né, não mudamos a forma muito ali, mas utilizamos como, né, para fazer todo o nosso cenário de RPG. Valeu, pessoal, pela atenção. A gente, assim, comentários sempre bem-vindos aqui. Comentem. Surgiu uma ideia, alguma dica aí, pode colocar aí que a gente vai trabalhando isso de uma forma geral, porque o objetivo desse webinar, na verdade, é isso aí: apresentar, discutir um assunto e a partir daí a gente ir se aprofundando nele. Um grande abraço a todo mundo, tá? E até um próximo vídeo.